Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, ok? O capítulo 3 já traz pra gente questões da prova do Enem e apenas lá no finalzinho, do capítulo a gente tem algumas informações, conceituais. A gente tem aqui algumas explicações e abordagem de alguns conteúdos, que são relevantes para a prova do Enem. Então, eu vou começar por eles, antes de nós partirmos para as questões, tá bem? Vou pedir que vocês abram, então, a apostila na página 24, A página 24 vai discutir a dissertação argumentativa, qual é o conceito de dissertação argumentativa e qual é a estrutura de uma dissertação argumentativa, tá? E, além disso, nós temos aqui também uma explicação sobre o gênero textual artigo de opinião, que é também um texto argumentativo, ok? Bem, como vocês sabem, a redação da prova do Enem, assim como a redação das provas de concurso, das provas de vestibular, de um modo geral, pede sempre um texto argumentativo, um texto dissertativo, uma redação dissertativa argumentativa, ok? O que é, então, um texto argumentativo? O que é argumentar, gente? A gente argumenta, no nosso dia a dia o tempo inteiro, tá? Quando a gente quer convencer o nosso amigo de que a nossa opinião, é a mais coerente, quando a gente quer convencer o nosso pai, a nossa mãe, de que a gente merece ganhar alguma coisa, quando a gente tem uma divergência, uma opinião política divergente, um gosto musical divergente, a gente tenta convencer o namorado, a namorada, o amigo, a amiga. Nesses casos, a gente está argumentando. Então, a gente aprende a argumentar desde pequenininho. Argumentar é tentar convencer o outro da nossa opinião. É tentar fazer com que o outro entenda, que o nosso ponto de vista é relevante, ok? Então, a gente tenta convencer, persuadir o outro da nossa opinião, ok? Para isso, a gente precisa ter uma opinião, uma tese, uma opinião formada sobre o assunto que está sendo debatido, tá bom? E a gente precisa apresentar também argumentos sólidos, consistentes, coerentes, que possam sustentar essa tese. Não adianta, a gente dizer, eu penso assim porque sim, porque eu penso desse jeito. Você não vai convencer, você não vai mudar a opinião do outro dessa forma. Você precisa apresentar pelo menos 2 argumentos que sejam argumentos de peso, que realmente façam a pessoa refletir e, quem sabe, mudar de ideia. Na redação do Enem, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Então, a prova do Enem sempre trabalha com temas, com questões sociais, Então, a gente tem intolerância religiosa, violência contra a mulher, a dificuldade de acesso da comunidade surda, a inclusão na nossa sociedade. A gente teve como tema também a publicidade infantil, o cinema, o acesso ao cinema no Brasil, que infelizmente ainda está restrito a uma elite. Então, a gente tem problemas sociais que são colocados, Esse ano a gente teve, na última edição do Enem, a gente teve como tema a saúde mental, Então, percebam que são sempre temas que estão aí, que fazem parte da nossa sociedade, E o que a banca espera de vocês? Que vocês se posicionem em relação a esse tema, tá? E apresentem pelo menos 2 argumentos. Olha, eu penso dessa forma, tá? Por conta disso e disso, beleza? Então, argumentar é isso, é defender uma tese por meio de argumentos, beleza? Vamos marcar aqui algumas características também da dissertação argumentativa. É o tipo de texto, geralmente em linguagem denotativa, e aí é importante, fazer essa diferença entre denotação e conotação. O que é a linguagem denotativa? É a linguagem que está no dicionário, aquela linguagem levada ao pé da letra, ok? Já a linguagem conotativa, é a linguagem no sentido literal, quando há uma extensão de significado, ok? Então,
denotativa, que apresenta argumentos, opiniões, fatos comprovados. Isso aqui é muito importante, porque a sua experiência pessoal, a experiência do seu vizinho, não são argumentos válidos numa redação, né? Você precisa apresentar dados estatísticos, fatos, né, de conhecimento nacional, né, que tomaram o país. Por exemplo, agora nós estamos aí acompanhando, né, o caso do menino Henrique, que foi, né, ao que tudo indica, violentado, né, até a morte. Então, esse é um exemplo, por exemplo, que vocês podem trazer para a redação de vocês, né, para falar, por exemplo, da violência doméstica, se esse for o tema da redação. Porque esse é um fato relevante, é um fato que gerou uma comoção nacional, que foi amplamente divulgado pela mídia, então vocês podem trazer um fato desse como repertório para a redação de vocês. Agora, o que aconteceu com o vizinho, o que aconteceu com a prima, com o tio, não deve ser usado como argumento, beleza? Além disso, vocês podem citar filmes, séries, novelas, músicas. A prova do Enem avalia o seu repertório, tá? Então é importante que você traga essas referências, e daí a importância de vocês, nesse ano de preparação para o vestibular, assistirem a séries, a filmes, né? Lerem o máximo de livros, né, que vocês puderem, ouvirem bastante música popular brasileira, porque vocês precisam ter referências sociais, culturais, né? A prova do Enem é uma prova que exige isso do aluno, ok? Nesse tipo de texto, inicialmente é apresentado o assunto, para em seguida apresentar seu argumento, mostrando exemplos, as causas, motivos, efeitos e consequências do tema. Tá? Então vamos supor aí que na próxima edição do Enem a gente tenha a violência doméstica, né, como tema. Então você precisa discutir os motivos. Por que a violência doméstica acontece? Porque ela ainda é uma realidade nos dias de hoje. A punição não há, a justiça é feita em todos os casos, a punição deveria ser mais rigorosa, né? Então tudo isso precisa ser pensado, precisa ser discutido, precisa ser colocado. Na conclusão, o autor defende sua opinião de forma mais incisiva, apresentando soluções para o tema proposto para convencer o leitor. Então, a estrutura da redação, né, do texto dissertativo argumentativo é a introdução, você apresenta o problema e você apresenta a sua opinião sobre o problema, tá? Primeiro parágrafo, você apresenta um argumento. Segundo parágrafo, você apresenta o segundo argumento que comprove a sua opinião, a sua tese. E o último parágrafo, você reforça a sua opinião e, no caso da prova do Enem, apresenta uma proposta de solução, né? O que pode ser feito, então, para resolver esse problema? O governo, o Estado, o Ministério da Educação deve implementar o que deve ser implementado? Um programa de assistência a essas pessoas vítimas de violência doméstica? Deve intensificar a punição? Com que objetivo? O Estado deve fazer isso com que objetivo? Com o objetivo de diminuir cada vez mais os casos de violência, tá? Por meio do que o Estado vai fazer vai implementar esse programa? Fazendo parcerias com escolas, fazendo parceria com ONGs, por meio, através de quê? Então são elementos que precisam conter, né, que a sua proposta de intervenção precisa conter. Tá bom? Então é isso, né? A estrutura do texto dissertativo, né? É essa introdução, argumentação e conclusão com proposta de intervenção, tá? Nos nossos próximos encontros eu vou trazer algumas redações nota 1000 no Enem para a gente avaliar, né? E entender essa estrutura de maneira mais concreta, tá bom? Vamos ficar por aqui. No final dessa videoaula eu vou pedir, vou deixar, né, a descrição do dever de casa e da atividade devolutiva da semana. Beijo e até a próxima. Tchau!